E aí, gurizada, tudo bem? No vídeo de hoje, então, eu vou ensinar vocês a refazer um forro de porta do zero. Caso seja necessário, você não tiver um carro aí esteja com forro de porta como esse nosso aqui, que não deu mais para aproveitar, eu vou ensinar então como fazer utilizando um forro que já existe, melhorar ele, ou então fazer absolutamente do zero um forro desses aqui. Isso serve para qualquer carro, não é só para o Del Rey. Vocês podem utilizar então essa técnica aí para qualquer carro que vocês desejarem. Vamos lá! Chega a hora então da gente refazer esses forros de porta. Esse aqui é o forro original que estava no carro, e esse aqui é o forro que estava bom. O outro eu tive que jogar fora, ele estava completamente imprestável. O Eucatex que fica embaixo dele aqui, aquela madeirinha, já estava completamente esfarelada. Esse aqui ainda estava razoavelmente aproveitável, se a gente fosse só remover essa parte de baixo aqui. Essas manchas que estão aqui não vieram, tá, no carro. Eu acabei fazendo isso aqui com cola num teste que eu fiz. Mas ele tem um outro problema maior, que ele foi cortado aqui em cima. Então provavelmente a gente não ia conseguir recuperar ele de qualquer forma. Mas agora eu vou mostrar então como fazer para deixar esse forro aqui dessa forma aqui. Esse então aqui é o forro novo, o que a gente fez, certo? E aqui existem duas possibilidades. A primeira é, a gente já tem um forro em bom estado e a gente vai querer reformar ele, ou o forro está completamente imprestável, não tem como recuperar, e a gente vai fazer um forro novo. O que a gente fez aqui foi pegar um forro que estava em estado razoável e reformar ele, certo? Este é o primeiro caso então que eu vou mostrar. Depois eu mostro como fazer caso você não tenha mais o forro disponível. Aqui então, como vocês podem ver, ele já está completamente restaurado. A gente conseguiu utilizar um tecido que é razoavelmente parecido com o tecido original dos bancos que a gente vai utilizar. E a gente refez essa parte aqui de baixo. Eu vou mostrar agora para vocês então o forro original que a gente utilizou para fazer esse aqui. E eu vou dar o passo a passo de como fazer essa restauração. Esse forro aqui, então, é o forro do Del Rey GL, que a gente comprou. Esse forro, ele custou uma ninharia para nós, a gente conseguiu o par, um valor bem baixo. E, em função disso, a gente resolveu utilizar ele, então, para fazer a restauração. Como vocês podem ver, ele não tem aqui embaixo aquela parte do carpete, que é usada no guia. E ele é completamente feito de curvinho. Ele também não tem a parte de cima em tecido, nem a parte de baixo. Então, o que a gente precisou fazer aqui? A gente teve que substituir tudo pelo que o guia tem. Primeira parte, que é a parte de cima, é sem dúvida mais fácil, certo? Que é basicamente pegar essa linha que tem aqui, onde vai aquela régua de plástico, e daqui para cima colar em cima desse forro original aqui um tecido novo, certo? Que foi o que a gente fez. A gente pegou a partir dessa linha aqui, desse final, de onde vai a régua de plástico, né, que faz todo o acabamento aqui. A gente pegou e daqui para cima foi aos poucos colando um tecido novo. Já explico melhor como isso vai ser feito. E eu também vou mostrar como fazer a parte de baixo aqui, que é aquela que envolve aquela borda de corino e também o carpete cinza aqui. Pois bem, aqui então, para fazer a parte do revestimento dessa parte de cima aqui, como eu falei, não tem segredo nenhum. A gente infelizmente teve que fazer uma coisa a mais aqui neste forro, tá? Ele tinha o furo aqui para a manivela do vidro manual, porque era um Del Rey sem vidro elétrico. A gente precisou cobrir isso aqui, daí não precisa dar um acabamento, mas a gente fez isso aqui com um pouco de resina e depois passamos aqui uma cola de PU. E a gente já conseguiu fazer mais ou menos o detalhamento aqui. Eu fiz a mesma coisa naquele outro forro que já está pronto, certo? Aqui, então o que precisa principalmente se observar? Esse forro aqui, tá, de tecido, ele vai desde essa base aqui da régua até aqui em cima. Colar ele é muito fácil. É só pegar aquelas colas de contato, como cascola, por exemplo, né, passar por toda essa parte aqui. Cuidar em especial para colocar bastante cola nesses vincos, né, nessas depressões que ele tem aqui para fazer esse acabamento. Ela precisa estar muito bem colado aqui para ele não começar a soltar depois e eliminar esse contorno aqui, né, para ele não subir e ficar sem o contorno. A única coisa, tem duas dicas aqui que eu vou dar, tá, que é para essa parte aqui, porque ela é realmente bem simples, é só basicamente colar, esperar secar e terminar. Primeira dica. No geral, essas colas de contato elas precisam ir nas duas superfícies, né? A gente passa em uma, depois passa na outra, aguarda 5 a 10 minutos para ela secar e faz a colagem uma na outra. Aqui isso não pode acontecer, tá? Eu tentei colocar nesse veludo aqui que a gente comprou. Primeira vez que eu fiz aquele outro já está pronto, tá? A primeira tentativa que eu fiz eu passei aqui e depois eu passei aqui. Só que a cola a gente não consegue passar ela 100% uniforme. Ela vai acabar ficando um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais fina em algumas partes. E onde ela ficou mais grossa,
esse veludo aqui ele absorveu de um lado para o outro e começou a criar manchas, pequenos pontos que deixaram o tecido manchado. Então o que eu recomendo? Passa bastante cola aqui, como eu falei, especialmente dentro desses vincos. Tá? Aguarda os 5, 10 minutos para ela secar. E depois cola isso aqui direto, sem passar cola aqui. Eu já estou há mais de um mês com aquele exemplo que eu fiz ali pronto. Ele até agora não descolou, ele está bom, deu tudo certo, não precisa passar então aqui atrás também essa cola. Segunda coisa, se vocês estiverem utilizando um veludo como o nosso, que dá para ver que ele tem uma espécie de orientação aqui no desenho dele. Ó. Se chegar bem perto vocês vão ver que ele vem aqui, por exemplo, na horizontal. Ó. Tem pequenas linhas na horizontal que formam o tecido. O que acontece? Se a gente for colar, mesmo que a gente tenha uma peça muito grande de tecido, se a gente colar ela um pouquinho torta aqui, a gente vai conseguir enxergar essas linhas indo na diagonal. Isso vai deixar a peça um pouquinho mais feia, né? O ideal é deixar isso aqui bem retinho. Então a outra dica que eu posso dar é o seguinte, ao invés de passar cola em absolutamente tudo aqui, esperar 10 minutos e depois colar esse tecido, passa só uma camada nessa borda aqui, por toda a parte do forro, certo? Passa mais ou menos um pedaço assim, aguarda o tempo que tem que aguardar e tenta alinhar da melhor forma possível isso aqui, né? Coloca ele bem retinho e vai colando parte por parte. Depois é só pegar, tirar isso aqui para trás e continuar fazendo. Aí sim, pode pegar e passar a cola inteira aqui sem problema, deitar o tecido ali e alisando ele, fazendo esses contornos aqui, que ele vai pegar sem problema, ele vai ficar reto. Olhando de longe a gente não percebe esses pequenos detalhes aqui, mas se tu chega relativamente perto da porta, né, do forro aqui, tu vai conseguir entender que isso aqui, se ficar mesmo que levemente torto para cima, para baixo, vai ficar esquisito. Dá para notar isso aí. Certo? Agora a gente vai passar para a parte de baixo aqui, que é fazer o forrinho com o carpete e o corino. Bom, nós chegamos agora então na parte mais complexa da confecção desse forro de porta, que é fazer a parte de baixo aqui com esse carpete e com o corino, né, o curvinho, como você quiser chamar. Para isso, obrigatoriamente vocês vão ter que ter uma máquina de costura, tá? Não dá para fazer isso aqui tentando costurar a mão ou fazendo colado, o resultado não fica bom. Eu recomendo, se não tem uma máquina de costura, comprar aquelas bem simplesinhas, como essa aqui. Eu tenho uma dessas, uma usada aí na internet, vocês conseguem achar por 100 até 200 reais, uma em bom estado para vender. E ela é muito, muito fácil de operar. Tá? Eu literalmente nunca tirei uma aula de costura. Eu simplesmente peguei um tutorial no YouTube de como passar a linha, porque isso é o mais importante, tá? Existe todo um processo para passar e ajustar a máquina para fazer a costura. Fiz alguns testes com um tecido qualquer que eu tinha, só para ver se ela estava costurando normal, como é que funciona o ponto dela. E depois disso, já comecei a costurar. Inclusive eu já fiz, depois vou mostrar para vocês um forro do banco, tá? Do assento do banco, para fazer eu fiz um teste, foi a primeira coisa que eu costurei e ficou excelente já. Então assim, a gente vai fazer então a primeira coisa, tá? Pegar um pouco de carpete, fazer um corte exatamente, tá? Dessa linha aqui e nesse contorno, fazer toda essa borda aqui, exatamente nesse tamanho aqui. Eu recomendo inclusive passar um pouquinho, tá? Vocês podem ver que isso aqui que eu fiz ficou um pouquinho para cima ainda, porque caso dê algum erro, alguma coisa aqui, na hora de montar, é sempre dá tempo da gente cortar isso aqui, e se cortar eventualmente um pouquinho mais para baixo do que deveria, não tem o que fazer, tem que jogar isso aqui fora e fazer uma peça nova. Então sempre corta um pouquinho mais aqui em cima, aqui precisa já ficar reto na primeira passada, tá? Não tem como deixar um pouco mais e depois ir cortando, porque a gente vai fazer a costura aqui em cima com isso aqui. Qual que é o grande truque aqui, tá? Quando a gente for fazer essa costura, a primeira coisa é não cortar esse corino aqui, esse curvinho, uh, nesse contorno aqui. Não pode fazer esse tipo de contorno. Eu fiz esse erro a primeira vez que eu fiz isso aqui, e quando eu viro o curvinho para poder fazer o acabamento aqui, ele cria uma espécie de bolsa aqui embaixo, ele fica para cima, assim. Na verdade, isso aqui tem que ser cortado uma tira completamente reta, tá? E ajustando, né, essa tira conforme a gente for costurando aqui. Deixa eu tentar mostrar. Ela vai começar assim, a gente vai ter que ir dobrando ela. Ela tem um pouco de elasticidade, então a gente vai dobrando ela para fazer esse formato aqui. Aí sim, na hora de virar, ela fica de acordo aqui, ela fica prensada junto com isso aqui. Outra coisa, vai ter que ser feito então, se corta uma tira dessa aqui, com todo esse, né, por todo esse contorno aqui, tá? Tem que medir, se eu não me engano, dá 152 milímetros, tá? 1,52 m, né, daqui até a ponta, e deixa mais 1 ou 2 centímetros para cima aqui para cada lado, porque a gente vai ter que dobrar isso aqui depois também. Então aí uns 154, 155 centímetros tá de bom tamanho. Depois, tá? Então vai ser 155, por exemplo, por 6, tá?
6 centímetros, 1,55 m por 6 centímetros, e depois é feita uma linha aqui na parte de trás de 1,5 cm, tá? Daqui para cá, 15 milímetros, então. E daqui para cá, o resto daí dos 6 centímetros que sobrar. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai alinhar essa borda aqui com esta borda, tá? Tem que botar isso aqui ao contrário. E vai costurar nessa linha aqui de 1,5 cm. Tá? O que vai acontecer? A gente vai fazer essa costura aqui e depois a gente dobra isso e cola ali para trás. Aí ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Esse 1,5 cm é aquele acabamento da borda que vai dar. Eu vou fazer agora a costura e vou mostrar para vocês como ficou no final. Muito bem, aquilo que a gente fez lá com os forros que a gente já tinha é a maneira fácil de fazer. O que acontece quando, por exemplo, vocês têm uns forros como aqueles originais que a gente tinha dentro do carro, que não estão mais recuperáveis e não tem condições ou não tem como encontrar forros novos ou pelo menos forros razoáveis para refazer. A gente então agora vai partir para fazer ele do zero, certo? É uma maneira que eu consegui encontrar. Não sei se isso é comum de fazer, eu pelo menos não encontrei essa técnica no YouTube, procurei. Então acabei fazendo por conta e os resultados foram razoavelmente satisfatórios. O que a gente vai fazer então? A gente vai pegar, tá? Aqui eu não tenho uma chapinha daquelas de fórmica fina, que é o que se usa geralmente para os forros, tá? Então eu vou pegar um MDF comum, que eu tenho, uma tira aí que eu ainda tinha sobrando, mas o processo é o mesmo para qualquer caso, tá? O que a gente vai fazer então? A gente vai comprar, vocês vão ter que comprar um desses EVA. Isso aqui se encontra em qualquer papelaria, é muito comum de ter. É um EVA simples de 1 milímetro, desses que se usa em escola. Você consegue encontrar em qualquer loja de material escolar ou qualquer papelaria. Vamos pegar o pedaço de fórmica, né, daqueles MDF de fundo, que às vezes se usa em armário. Vamos cortar ele na medida correta, no caso na medida inteira, né? E vocês vão refazer isso aqui então, utilizando, né, as linhas que vocês acharem o mais próximos possíveis das originais do carro. Primeiro passo então é a gente fazer a colagem desse EVA aqui no MDF, tá? Eu estou usando aqui uma cola dessas de contato comum, vocês podem usar qualquer marca, isso não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Só precisa ser aquelas colas de contato mesmo que a gente usa para fazer colagem de curvinho ou de tecido. Com o MDF colado então, tá já bem aderido aqui, a gente vai partir para o desenho. Aí vai, né, do gosto de cada um. Se quiser fazer original, você tem que pegar um exemplo do forro original e tentar reproduzir o melhor possível. Eu vou só dar um exemplo simples aqui, tá? Vou fazer um padrão qualquer aqui. Por exemplo, assim. Vamos fingir que a gente quer colocar então um vinco aqui para dentro, né? Fazer ele aquele rebaixo como tem, por exemplo, no forro do Del Rey. A gente coloca aqui mais ou menos de 2 a 3 milímetros de espessura aqui e desenha a mesma linha depois, como a gente fez aqui inicialmente. Pronto, agora a gente tem o nosso padrão mais ou menos desenhado aqui. Tudo que a gente precisa fazer então é pegar uma lâmina de estilete e ir cortando isso aqui com muito cuidado, tá? Mas muito cuidado mesmo. Se der qualquer errinho aqui, ele ficar meio torto, isso aqui vai aparecer depois quando a gente fizer a colagem do tecido. Nosso padrão então aqui recortado já. A gente vai passar então mais uma mão aqui com essa cola. E depois esperar ela secar uns 5 minutinhos mais ou menos. E deitar aqui o tecido e apertar bem nesse ponto aqui para fazer esse contorno. Já passou então o tempo aqui da secagem. Só duas coisas que eu recomendo vocês fazerem. A primeira é sempre passar bastante cola aqui dentro do vinco, tá? Que essa é a parte mais importante. Se não passar muita cola aqui, ela vai acabar descolando com o tempo, esse vinco vai vir para cima, né?
Outra coisa também, aquilo que eu já expliquei na parte ali onde a gente estava fazendo o nosso forro, nunca passar cola aqui, porque se passar um pouquinho mais grosso aqui, ela pode acabar sendo absorvida pelo tecido e fica uma mancha depois. Outra coisa também, se vocês estiverem pensando em pegar esse EVA aqui e fazer esse tipo de desenho antes de fazer a colagem, isso também não dá certo, tá? O EVA ele é muito maleável, então na hora de colar, mesmo que vocês recortem tudo e fique bem bonitinho, na hora de colar isso aqui vai dar diferença. Às vezes cola um pouquinho esticado, um pouquinho menos esticado e abre ou fecha esse tamanho do vinco aqui, isso vai dar diferença e vai ficar feio. Vamos colocar agora então aqui e ver como é que ficou. Ó, pessoal, como eu expliquei, isso aqui é um exemplo bem básico, tá? Isso aqui não vai, obviamente, quando vocês forem fazer isso aqui no caso, vocês vão ter que trabalhar um pouquinho melhor, né? Fazer outros vínculos, ou enfim, utilizar ou o desenho original ou fazer algum desenho que vocês achem que fique mais de acordo. Mas só para ter de exemplo aqui, eu já fiz um mais ou menos baseado no que era o desenho original do Del Rey, tá? E esse aqui foi o primeiro teste que eu fiz e foi mais ou menos como ficou. Isso aqui seria um exemplo pequenininho do que seria um forro de porta original para o carro, né? Se eu fosse ter que refazer ele inteiro, a gente faria mais ou menos dessa maneira, utilizando já esse desenho que era o desenho original do modelo aí do guia, né? Para esse forro. Tá? Ele vai ter um pouquinho ele vai ter aquele efeito de espuma, tá? Se vocês apertarem com o EVA, não dá para comprar um EVA muito grande, porque esse vinco aqui, mesmo com EVA de 1 milímetro, ele já fica bastante destacado. Tá? Eu imagino assim que um de 2 milímetros ainda dê para usar, ele não vai ficar ruim, mas se for usar um EVA muito grande, isso aqui vai ficar muito profundo e vai ficar esquisito. Tá? Embora o efeito aqui desse emborrachado, né, desse acolchoado que ele fique, seja um pouco mais pronunciado se vocês pegarem um EVA um pouquinho maior. Mas eu recomendo então usar um de 1 ou 2 milímetros no máximo. Tá? A diferença é bem pequena. E não vale a pena fazer toda essa tentativa aqui e acabar estragando no final, às vezes o tecido e o forro inteiro que se deu todo o trabalho de fazer, só para tentar deixar essa parte aqui da espuma um pouquinho mais parecida com a original. No final das contas, ninguém fica apertando isso aqui, né, para ver como é que ficou. Outra coisa também, não utilizem esse tipo de tecido aqui com espuma acoplada já. Tá? Isso aqui não dá certo. Eu fiz alguns testes aqui e eles não ficaram legais. A espuma acaba não colando, não aderindo direito ao desenho que a gente faz, ela acaba subindo depois. Vocês podem ver que aqui já não está em bom. Aqui ficou bem aderido, aqui não ficou. Então isso aqui, com essa espuma acoplada aqui, isso não dá certo. Tá? Isso tem que ser feito com o tecido, só com o tecido mesmo. Sem espuma, sem aquela malha que fica atrás. Certo? Espero que vocês tenham gostado aí, que esse tutorial tenha sido um pouco útil. Um abraço e até mais.